Boa tarde, pessoal. É com imensa alegria, que iniciamos nosso segundo episódio do nosso podcast, Posicione-se. Um podcast que fala sobre o posicionamento, principalmente para enfermeiros, porque a gente acredita que um bom posicionamento do enfermeiro também leva ele para uma carreira de sucesso. E hoje, a gente tem uma convidada especial demais para mim, para a enfermagem. Ela representa a enfermagem com liderança, com nobreza e uma ética invejável. A enfermagem precisava dela à frente e é isso. Raíra Bezerra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, fiquei tão lisonjeada com esse comentário agora. Você é suspeita, você é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Desde o início, você me acolheu muito, mas eu acolho com muito carinho tudo que você falou. Eu sei que é sincero. Sim. E é de coração. Então, eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje com vocês, nesse podcast, que é, com toda certeza, um divisor, nessa área de comunicação. Essa ferramenta que veio para somar, para aproximar. E vocês agora, com esse podcast, com certeza vão chegar aí junto, dos profissionais, de forma muito mais capilarizada, e isso é muito interessante, eu sou muito fã. Então, quero agradecer a você, Raquel, pelo convite, estou muito feliz. E é sobre isso, sabe, Raíra? A enfermagem, ela já ganhou muito espaço. Eu acho que falta muito só essa questão da mentalidade, do posicionamento. Eu acredito que quanto mais a gente tiver consciência que somos uma marca e somos um produto, porque você é o próprio produto. Quando a gente olha para você, a gente vê essa liderança, essa fortaleza, não deixa cair. E é sobre isso, é sobre essa garra. Sim. E também sobre contribuir, não só com competências e habilidades técnicas que a enfermagem já tem, mas as competências e habilidades interpessoais. Sim. Que é importante, uma boa comunicação, gerenciar suas emoções. Isso, principalmente. Que a enfermagem é movida por muitas emoções, mas o quão importante é estarmos emergidos nisso, Então, a gente já vai começar perguntando para você, Raíra, o que é posicionamento profissional? Olha só, posicionamento, ela é uma palavra, na minha visão, ela é uma palavra muito ampla, Ela envolve muitas coisas, porque quando você fala a palavra assim, posicionamento, algumas pessoas podem de imediato até interpretar errado e falar, não, é sobre postura, é sobre você saber se portar, é sobre... Não, e não é exatamente isso, Eu enxergo o posicionamento como um conjunto de habilidades, não necessariamente só técnicas, mas um conjunto também não necessariamente de qualidades, mas um conjunto de habilidades, digamos assim, que constroem, uma imagem, constroem uma persona, vamos dizer assim. Isso. Eu gosto de usar muito essa palavra, que você quer passar no seu ambiente profissional, que você quer transparecer, que você quer que as pessoas conheçam. Então, o posicionamento profissional, para mim, é um perfil que você vai construir baseado em vários princípios, Princípio da ética, é o profissional que tem uma boa comunicação, é o profissional que vai, principalmente, como eu falei, a primeira coisa na minha cabeça, eu associo diretamente um bom posicionamento profissional a um profissional ser ético, Tem várias outras coisas que formam um posicionamento profissional. Mas, para mim, a ética, acho que ela é a base, o princípio basilar de um posicionamento profissional é a ética, é como você vai se portar diante dos profissionais, interprofissionalmente falando, entre paciente e profissional. Então, é um posicionamento que você vai imprimir dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vida pessoal também. E eu enxergo dessa maneira. Não é um conceito que vai estar lá no dicionário, é o meu conceito. Exatamente. É o que eu enxergo, É porque eu acredito, faz todo sentido para mim, mas o posicionamento é exatamente isso, Eu sempre falo, é uma construção de um edifício que precisa daquela base bem alicerçada. Isso. Que essa base são nossas características próprias, que envolvem nossa questão ética e moral, Mas que ela ultrapassa. A gente não contrata um enfermeiro para ser cuidador de um idoso se ele não souber se comunicar, se portar, se o foco dele já vai perguntar, e aí, eu vou ganhar quanto? Isso, é verdade. Então, a primeira coisa é conhecer o idoso, linkar, fazer conexão e saber se eu vou ter competências para lidar com aquela situação. Se eu tenho um atendimento organizado, Exatamente. Se eu tenho uma assistência de qualidade para prestar, se eu comprovo que sou capacitada. Então, meu posicionamento ele vai envolver muitas coisas, principalmente o posicionamento profissional,
Hoje em dia é algo muito forte, assim, quando você vai contratar um profissional, a primeira coisa que você vai, porque você não conhece. Então, o que vai chegar primeiro é o seu posicionamento, né? Quem é essa pessoa? E hoje a gente tem uma ferramenta, né? Que é assim, quando a gente quer saber uma pessoa, me dê o Instagram dessa pessoa. Aí você abre lá o Instagram pra ver, ela trabalha com isso, ela fala sobre isso. Quais são os valores, assim, né, dela? Os valores da pessoa. Hoje, felizmente ou infelizmente, é assim. Né? O posicionamento dele porque você não separa o seu pessoal do seu profissional. Eu sempre falo, o quão você gosta e tem cuidados com sua família, com sua questão pessoal de saúde, você não vai deixar de lado sua questão de trabalho. Ao contrário, eu acho que você também investe. Sim. Eu acho que não é uma regra, mas ele é proporcional, né? Sim. Esse olhar, esse valor agregado, né? E posicionamento a gente sabe que não constrói para amanhã, para depois de amanhã. É toda uma construção, né? Eu falo sempre porque eu sou prova viva que eu passei por diversas transformações, gente. Então, o meu primeiro amor na enfermagem foi a assistência. Sim. Eu queria trabalhar ou em UTI ou lá no Laureano, no Hospital de Oncologia. Só que, tipo assim, era meu maior amor, mas certo dia estava um processo seletivo lá na FIP em Patos, que não tinha nada a ver com o meu setor, que eu morava aqui. Com seu planejamento, nada. Era preceptoria de estágio, eu disse, eu não vou deixar passar. Olha a visão que eu tive, eu disse, não é o que eu quero de imediato, mas é uma oportunidade para eu não estar desempregada. Raíra. E também não fugia tanto, porque era preceptor, né? Exatamente. Fui lá, passei, não tinha nenhuma perspectiva e de repente caiu a ficha, tenho que morar em Patos. Mas eu não peguei essa situação que a princípio não era tão desejada, porque eu tenho que modificar meu ambiente, mas fui lá e mergulhei. Nesse mergulho, eu disse, eu não posso ficar só com a minha especialização. Fui lá, busquei um mestrado, doutorado. Enfim, e isso teve toda uma carreira até chegar numa disciplina, 2 disciplinas, e depois chegar na coordenação. Então, foram 15 anos de docência, 10 anos de gestão do curso, e essa Raquel não é a mesma. Não, com certeza. Não pode ser a mesma de 1 ano atrás e há 10 anos atrás. Então, esse posicionamento, quando a gente busca ser valorizado e ser respeitado, ele também ele vai te pedir um investimento na tua profissão. Cortar algumas asas, lapidar, sair daquela... Eu sempre falo que a gente tem que escolher com quem a gente anda, porque aquelas pessoas com quem a gente anda, ela pode nos levar para o sucesso ou não. Também. Eu acho que posicionamento, como você está dizendo, é uma construção. Não necessariamente não está associado diretamente à minha visão a tempo, mas as experiências é que formam o nosso posicionamento. Né? Independente de você ter 15 anos ou você ter 3 anos, você vai ter seu posicionamento. Mas, obviamente, ele pode ser que ele seja mutável, né? Que seja um posicionamento no início da sua carreira, depois seja outro. Porque também, na minha visão, o posicionamento está muito alinhado com o seu objetivo. Para ser a enfermeira assistencial, você vai buscar uma vertente para construir um posicionamento por aqui. Né? Ou se você quer ser preceptora, ou se você quer ser coordenadora de um curso, vai mudar um pouco. O princípio basilar para mim é a ética. Se você é um profissional ético, você vai ter um bom posicionamento, um bom desempenho profissional. Na minha visão, é isso. Seja como preceptora, seja como coordenadora, ou seja como enfermeira assistencial. A base é a ética. Ética pessoal, ética profissional, princípios morais. E daí você vai agregando as especificidades do caminho que você escolheu. Como você disse, se eu quero ser enfermeira assistencial, eu vou ser uma profissional ética, mas vou buscar desenvolver a minha comunicação, né, para atender melhor meus pacientes. Vou fazer cursos que vão me dar aperfeiçoamento no atendimento humanizado. Vou fazer cursos para inserção, sei lá, de catéter específico para o que eu trabalho. E aí você vai construindo o seu posicionamento ali. Né? Então, cada posicionamento vai levar você a um caminho. Raíri, como foi a tua trajetória na enfermagem? Foi uma escolha? Tu caiu de paraquedas? Eu sou muito assim como você. Eu acho que eu tenho um perfil parecido com o seu eu nunca fui assim, de engessar o meu futuro, assim. Quando eu decidi fazer enfermagem, porque meu pai era enfermeiro, eu tenho um grande exemplo, né? Meu pai faleceu. Meu pai foi presidente do conselho durante 6 anos, depois ele foi conselheiro federal e ele faleceu por Covid, quando ele estava nas eleições do Corém, nas últimas eleições, na penúltima, né, que a gente já passou. E aí ele contraiu Covid na campanha, então muita gente não sabe, eu já falei muito sobre isso, porque sempre quando eu falo da minha história, eu tenho que falar do meu pai, não tem como não falar. Não tem. Mas para quem não conhece minha história, é essa. E aí meu pai faleceu faltando 20 dias para o pleito eleitoral, e eu solicitei a minha
a substituição da pessoa dele, né, como conselheiro efetivo ao COFEM. E assim o COFEM deferiu depois das eleições. E eu comecei a minha história no Corém. Mas antes disso, eu era uma enfermeira desde 2014, me formei em 2014, né, na faculdade aqui em João Pessoa, numa faculdade privada. E desde que eu decidi fazer enfermagem, que eu tinha meu pai como exemplo, e também eu tive uma experiência muito específica com enfermeira no hospital onde minha avó estava interna. E eu cheguei para visitar minha avó, eu tinha 15 anos, minha avó estava interna, né, bem grave. E todas as vezes que eu chegava, a enfermeira sabia tudo sobre minha avó. Tudo. Ela passava tudo pra gente. E eu achei aquilo surreal, assim. Assim, a maneira como ela... o domínio, né? O domínio, o posicionamento dela diante, né, do visitante. Hoje eu entendo que aquilo era inerente ao trabalho, mas na época eu não sabia, eu não conhecia. E eu fiquei assim, o nome dela era Juliana, nunca esqueço disso. Hoje nunca mais a vi, não tenho referência nem o sobrenome dela. Mas ela foi uma inspiração para mim também, sem ela nem saber. Então, ela, através do posicionamento dela, o que é que ela me passava? Eu não precisava mais de nenhum outro profissional para entender o que estava passando com minha avó. Sem desmerecer ninguém, sem desmerecer o médico, sem desmerecer o fisioterapeuta, que eu sei que é a equipe multi. Mas a imagem que ela me passou foi essa. E eu olhei e disse, eu quero ser essa profissional. Porque, para mim, na minha visão, o enfermeiro ele tem muito esse lugar de chefe do setor, de liderança, de tudo está acontecendo sob minha coordenação, né? Não necessariamente é um comando imperativo, mas é uma coordenação, a gerência de pessoas que está prestando um cuidado ali. Então, aquilo me fascinou. E aí, com a influência do meu pai, que sempre foi da assistência há muitos anos, mas também era da gestão também, eu tinha um olhar muito fascinante, assim, para a gestão também de enfermagem. Nesse lugar da liderança também. E eu tenho uma coisa dentro de mim que talvez eu poderia ter explorado isso em outras profissões, mas eu tenho algo dentro de mim que também hoje eu reconheço muito, que é um laço do meu DNA, um traço, que veio do meu pai. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tenho prazer em ajudar pessoas. Então, a enfermagem, ela me linkou, assim, diretamente com esse meu traço de ajudar. Sabe, na assistência e enfermagem, minha felicidade era receber o paciente de um jeito e conseguir aliviar aquela dor dele. Era conseguir ajudar ele a resolver aquele problema que ele estava. Né? Então, quando eu me formei em 2014, eu fui pegar uma rotina numa unidade de pronto atendimento, que é a UPA aqui da Oceania, em João Pessoa, que lá eu desenvolvi todas as minhas habilidades, aprendi muito com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros. Então, eu fiquei lá, a ideia era passar 30 dias só pegando rotina. Eu já tinha meu Corém e tal, mas meu pai pediu a diretora e ela me colocou lá e fiquei 9 meses. Porque já fiquei apaixonada pelo serviço, enfim. E fiquei lá 9 meses sem ganhar nenhum centavo, porque eu não tinha contrato. Depois foi que eu fui contratada pela prefeitura e eu trabalhei na prefeitura aqui de 2 anos e meio, uma coisa assim. Paralelo a isso, também fui trabalhar como enfermeira assistencial em hospitais privados, em hospital privado. Então, eu trabalhava na prefeitura, ambos na urgência. Eu sempre fui na enfermagem, na assistência, eu sempre fui profissional da urgência. Da urgência ali da parte verde e amarela. Sim. Então, na UPA eu era enfermeira da classificação de risco e também tirava plantão na amarela, e que é a clínica, né, que a gente também pode chamar. E no hospital, também hospital privado, eu não vou falar o nome não, porque não estão merecendo não de falar agora de hospital privado. Eu trabalhei também na urgência. Então, eu tive uma vivência ali na assistência, que gostei muito, mas não era o meu lugar. Eu sempre sentia isso, que não era ali que eu queria. Então, eu nem aprofundei, eu nem fui atrás de criar um posicionamento ali, porque eu sabia, no fundo, que ali eu estaria de passagem. Não sabia por que nem para onde eu iria, mas eu sabia, A gente sente, né? Eu sentia, não é o meu lugar. Os alunos sempre, às vezes, perguntam, como saber que ali chegou ao fim, né, daquela fase? É que nossa vida é um grande jogo que a gente passa por fases e você vai sentir no seu coração quando chegar, assim. Você vai sentir quando vai valer a pena investir mais. Vai sentir. No meu caso, eu já tinha essa certeza, mas eu também queria ficar um pouco, porque eu sabia que aquela vivência, para mim, ia ser importante. Eu não enxergo, assim, nada contra profissional de enfermagem que nunca trabalhou na assistência, nada contra. Mas eu queria ser uma profissional que trabalhasse, porque eu sabia que minha área era na educação e saúde ou na gestão da enfermagem. Mas eu gostaria de ser uma enfermeira gestora que já passou pela assistência. Para saber as necessidades. Mas não quer dizer que eu acho que uma gestora tem que passar pela assistência. Sim. É só a minha opinião. Eu gostaria daquilo para mim.
Mas eu conheço pessoas que Sim. nunca foram assistenciais e são excelentes gestores. Então, quis passar, eu quis ficar. Mas chegou um momento, aí acabou que eu fiquei grávida, né, trabalhando, e teve uma seleção para auditoria. E aí eu fiz dentro desse hospital privado. Eu já tinha feito a pós, né? Estava fazendo, não me lembro. E passei nessa seleção. E eu também me apaixonei pela auditoria de enfermagem. Eu sou enfermeira auditora. É uma grande paixão. Eu não sabia. Mas já é na parte caminhando para a gestão, Sim. né? Ali ao lado, que dá suporte. Você viu aquela oportunidade de ser agora. Vi. Não deixou passar. Isso, não. E aí juntou tudo, né? Seria melhor que eu tivesse fora da assistência, que geralmente quando a enfermeira fica grávida, geralmente eles oferecem, né? O enfermeiro ou qualquer outro profissional que está ali na linha muito direta, eles oferecem um outro serviço, pelo menos enquanto a pessoa está gestante. Fica a critério da pessoa ir ou não. Sim. E foi assim comigo, e eu quis ir, porque eu já era um desejo meu sair da assistência. Eu já estava há alguns anos, quase 5 anos, eu disse, não, acho que já tá bom, acho que já foi, e acho que agora tá na hora de caminhar. Fui para a auditoria, me apaixonei, e aí estava como enfermeira auditora até 2020, quando surgiu, infelizmente, através de uma tragédia na minha vida, mas surgiu, né, não vou dizer a oportunidade, mas assim, aconteceu de eu caminhar, né, e para o conselho, para a representação da categoria, né, por esse motivo, mas foi uma oportunidade que eu agarrei para representar a luta do meu pai, que meu pai Sim. viveu para isso. Então, em 2020, meu pai faleceu, solicitei junto ao Conselho Federal, como eu falei anteriormente, para substituí-lo como conselheiro efetivo da chapa. Quando a eleição passou, a chapa ganhou, o COFEN deferiu, e aí eu fui eleita presidente internamente pelos conselheiros, porque é assim que funciona. Então, Sim. isso em 2020 e agora em 2023 também. Porque, vamos dizer assim, o público da enfermagem viu realmente as diversas transformações, né? Isso. Você falou uma palavra, até anotei aqui, inspiração. Devemos ser esse profissional, gente, que inspira. Isso. Você, Raíra, inspira, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente saber cumprir o nosso papel. E mais ainda, como você disse assim, eu sinto que tem um traço dentro de mim que é ajudar pessoas. E a enfermagem, ela precisa que a gente se ajude um ao outro. Eu me lembro muito bem, Raíra, quando eu fui para assistência, eu disse, meu Deus, para onde eu vou? Fui para o São Vicente de Paulo, não, aquele Padre Zé. Sim. Também que era tipo, estagiei lá. Era o único estágio que eu tinha conseguido. E eu fiz a primeira link, eu fiz com um técnico de enfermagem, uma técnica. Até hoje ela não sai da minha cabeça. Acredito. Porque eu colei, feito pulga, o carrapato, como vocês querem. E eu aprendi com a técnica de enfermagem, onde ela me ensinou todo o beabá. Muito. Se era trocar fralda, banho no leite, eu estava grudada. Muito. Então, assim, a assistência é um lugar que o enfermeiro, ele se encanta e se deslumbra. Mas essa ajuda, pegar a Raíra, vamos dizer, Raíra terminou o curso, chega cá, Raíra, vou ensinar tudo que eu sei para você, porque se eu ensino para você, Raíra, eu aprendo mais uma vez. Eu estou multiplicando o meu conhecimento. E a gente tá no mundo para isso mesmo. E o nosso chamado aqui é contribuir, é transbordar na vida do outro. E nada melhor que construir esse posicionamento do enfermeiro assim. Aprendi com Raíra. Raíra é uma pessoa que me inspira. Isso é uma construção. E ela não vem, ela tem que quebrar alguns padrões nossos. Mentalidade, muitas vezes, escassa, de pensar assim, para que eu vou fazer outro curso se eu não estou recebendo por isso? Mas você vai fazer o outro curso porque você precisa desse conhecimento. É por você, o amor por você. Sim. Porque esse conhecimento, como você mesmo disse, que chegou lá de 15 anos e percebeu que era uma enfermeira que conduzia aquela equipe, cara, isso é a realidade da enfermagem. Só que a gente, eu acho que precisa se empoderar disso. Porque isso virou tão normal, isso caiu numa normalidade tão grande. Porque você sabe, Raquel, a enfermagem brasileira, não é nem só paraibana. Eu nem julgo tanto a enfermagem, nunca julguei. Porque eu sei que muita coisa que a gente deveria entregar e não entrega, não é por nossa culpa. Algumas coisas. É por você não tem condição. É pelas circunstâncias. É muito complicado eu chegar. Eu vou falar até dar um exemplo para você como conselho. Como conselho,
é muito delicado. Hoje eu represento o plenário, né? Mas somos um plenário de enfermeiros. Até deixar um abraço aqui para todos os meus conselheiros, né, do plenário do Corém Paraíba. São pessoas que me edificam e, junto comigo, essas pessoas tocam o conselho de enfermagem, fazendo o melhor que eles podem, tá? Então, um beijo para os meus 18 conselheiros. E é formado por um plenário muito diversificado. Então, nós conduzimos o serviço do conselho, né? Fiscalização, departamento de registro e cadastro, disciplina, né, que é o processo ético. Então, é muito complicado para a gente exigir que a fiscalização, ou através da fiscalização, a gente exige do profissional algo que a gente sabe que ele não tem para dar. Não é porque ele não quer, é porque a instituição não fornece. É limitada. Sim, a gente tem que cobrar o que é de responsabilidade do profissional, e a gente cobra. Mas tem coisas que, um exemplo, que eu vou julgar um profissional que, infelizmente, incorreu no erro, né, sei lá, alta demanda de pacientes. Um erro técnico, um erro ético, às vezes, mas que está muito relacionado à técnica, porque não tem um dimensionamento adequado no hospital. É culpa do profissional? Não. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração através da empatia. Nós somos profissionais de enfermagem. Sim. Obviamente, ao se analisar um processo dentro do conselho, todos os dispositivos legais, eles são levados em consideração. E quantas vezes o médico sai para fazer outras demandas, era para estar de plantão, e fica a enfermeira tomando conta de tudo, inclusive dos pacientes que era para ele estar ali. Nós temos diversos cenários absurdos. Absurdos. Às vezes é só vivenciando e é só realmente estando dentro para saber as necessidades. Por isso que eu quis estar dentro, eu quis estar do outro lado antes, sem nem saber que se eu iria para Corém um dia, porque Corém nunca passou na minha mente. Se alguém dissesse para mim assim, há tantos anos atrás, mesmo meu pai sendo presidente, eu dizia, de jeito nenhum. Não tem um perfil, né? Não. Mas por escolha, assim, entenda o que eu vou dizer. Se meu pai fosse vivo e por escolha própria, isso não seria um caminho, eu não iria buscar o Corém. Não fazia parte dos meus planos. Mas o que me fez assumir o Corém foi uma força muito maior. Né? Foi ver que meu pai lutou tanto, morreu numa campanha para assumir uma cadeira. Tem que ocupar aquele lugar. E eu deixar aquela cadeira livre para pessoas que, inclusive, assim, não ia fazer o mesmo trabalho, a mesma luta que ele tinha, também, né? Também, isso é opinião pessoal, mas que assim, foi um processo eleitoral tão difícil, meu pai sofreu tanto, para eu simplesmente deixar de mão, acho que se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele teria. Vai e assume o meu lugar. Tente, pelo menos. Aí eu pensei, eu vou tentar, não necessariamente eu vou ganhar. E a categoria escolheu, né? E por isso eu assumi. Então, foi uma coisa muito maior. Então, o que eu quero dizer é que nós, como profissionais de enfermagem, para que nós possamos formar o nosso posicionamento, um bom posicionamento profissional, a primeira base para mim é a ética, a segunda obviamente, a empatia. Tanto, a gente está muito carente de empatia, eu acho que o mundo não é a enfermagem, o mundo está carente de empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você tentar sentir o que o outro sentiria, sabe? Tanto em relação ao paciente, porque a nossa vida está muito difícil, eu digo isso profissional de enfermagem da ponta da ciência, é muito difícil, porque você trabalhar com condições de trabalho que não são as adequadas, você trabalhar até então com baixíssimos salários, você trabalhar sob pressão, sob assédio moral muitas vezes, não é fácil. Então, você exigir desse profissional um atendimento, uma excelência de qualidade é complexo. Mas existe também a autorresponsabilização. Eu sei que enquanto profissional, eu tenho que fazer, eu estou falando em Raíra enfermeira, que foi enfermeira assistencial. Uma convicção que eu tinha como diz aquele nosso grande Mário Sérgio Cortella, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, nas condições que eu posso, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Isso é uma premissa, uma máxima dele que eu guardo, assim, no meu coração. Sabe? Não necessariamente a gente tem sempre as melhores condições. No Corém é assim. O Corém há 3 anos atrás era uma coisa, mas eu fazia sempre o meu melhor naquelas condições. Eu cheguei a assumir o Corém com um cenário. Hoje o Corém tem outro, mas ainda não é o cenário que eu quero. Ainda precisa melhorar em muitos lugares. Mas eu vou deixar para fazer pela categoria só quando melhorar? Não. Eu vou fazendo aqui enquanto eu posso o melhor que eu posso. Até chegar lá no excelência. Porque um dia passa
e vai deixar a marca de Raíra. A gente passa, gente. A gente tá num setor, a gente vai passar, porque às vezes a gente vai querer outros desafios, mas o mais importante é a gente deixar o nosso legado de trabalho, de comprometimento e ser essa inspiração, porque quando eu me comprometo com aquilo que eu fui chamada a fazer, eu faço também um trabalho de inspiração para outros. Sim. Eu sempre falo, na docência a gente está ali dando aula para 40 alunos e tem 40 pessoas nos observando. Isso, e a gente é inspiração. Porque hoje o professor, ele não deve ser somente o professor maior e o aluno menor. Hoje ele é o mentor. Mentor que direciona esse conhecimento, que conduz esse conhecimento. E a gente tem que ser inspiração, porque outra pessoa está nos observando. Imagina essa Juliana, né? Passou na tua vida, tu não sabe nem onde tá. Você talvez queria até passar e dizer obrigada porque você me inspirou. Só que passou, mas ela te inspirou. Então o mundo tá... A gente tem esse chamado, né? Venha ser inspiração, venha ser esse lugar. E eu acho que para você, quando você fala assim a palavra inspiração, para mim, né, eu tô falando na minha opinião, tá? Assim, cada inspiração tem um conceito para cada pessoa, mas assim, eu acho que inspiração, você não deve buscar ser inspiração, porque se você vai buscar ser inspiração, você já não é. Tem que ser natural, tem que ser autêntico. Essa pessoa mesmo, quando eu a vi, ela não teve pretensão nenhuma, não sabia nem quem eu era, nem nada. Ela simplesmente foi o que ela era. Ela tinha liderança sobre aquela equipe. Ela tinha conhecimento, ela conhecia o caso da minha avó inteiro, o prontuário todo, como minha avó estava, como ela chegou, como ela estava no momento, qual era o que ia acontecer, provavelmente, com os exames que ia fazer. Então, assim, aquilo ela foi o que ela era, porque ela buscou ser a melhor enfermeira que ela podia ser. Nas condições dela. Com certeza era ela limitada ali, mas ela foi a melhor. No ano de 2008, há muitos anos atrás. Então, assim, eu acho que é isso. Se você você tem que buscar ser o melhor que você puder. Assim você, consequentemente, vai ser inspiração. Né? Porque eu, por exemplo, minha pretensão nunca foi, no Corém, por exemplo, quando eu entrei no Corém, minha pretensão era somente ocupar a cadeira do meu pai, que teoricamente, né, ia ser dele, que ele ia pleitear as eleições e ganhou, né, a chapa. Sim. Minha pretensão era só essa. Eu não tinha pretensão de ser inspiração, eu não tinha pretensão de... Não sabia nem que ia existir luta do piso, assim, nesse sentido, que ia criar que ia crescer como cresceu, né, essa luta pelo piso e as questões que envolveram tudo isso e que nos deram tanta força, assim, para caminhar. Eu não imaginava nada disso. E eu nunca fiquei, assim, chateada quando a pessoa dizia, Raíra, filha de Ronaldo. Nunca, porque nunca tive pretensão de fazer o meu nome. Lá atrás, no início, eu nunca pensei, não, mas quero desvincular o meu nome do nome do meu pai. Não tem como. Não, isso é um lugar de honra. Não tem. E eu nunca quis. Você tá compreendendo? Eu nunca tive pretensão. E a outra coisa, Raíra, que muitas pessoas devem entender. Os nossos pais, eles são maiores. Então, ele deixa, é como se fosse um degrauzinho, gente. Que esse local de honra deve ser respeitado. Sim. Deve ser valorizado. Independente de qualquer circunstância, onde ele estiver, ele está... morto de feliz, assim como meu pai. Sim. Sabe? Sim. Eu também tinha muita... Meu pai não era da área da saúde, mas ele deixou o legado. Sim. Ele foi inspiração para muita gente. Não porque ele era perfeito e queria, mas pelas imperfeições e perfeições. É isso que a gente inspira. E esse lugar que a gente está falando de posicionamento profissional e carreira de sucesso, ele perpetua nisso, em ser quem você é, autêntica, tá buscando suas melhorias como profissional, certo? E também está inspirando, fazendo o melhor nas suas condições. E eu acho, Raquel, também, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada por comunicação. Nunca estudei comunicação antes, né? Hoje eu tenho estudado um pouco. Não como eu gostaria, mas eu tenho, por causa do tempo, né? Eu amo comunicação. Inclusive, antes dessa experiência, né, com 15 anos, antes disso, lá para os meus 12, 13 anos, eu queria ser jornalista. Que legal. Eu pensava em ser, porque eu sempre amei a comunicação. Mas depois, com essa experiência e com a influência do meu pai também, eu decidi, não, eu quero ser mesmo enfermeira. E trabalhar com a equipe. Mas, assim, a comunicação, para mim, a premissa, assim, da construção de um bom posicionamento que passa pela comunicação, a comunicação, a chave da comunicação é a verdade. Não queira se comunicar bem se você não está comunicando a verdade. Não vai dar certo.
Não Ser vai dar autêntico certo. também, né, Raíra? Porque hoje em Não dia vai. é se colocando tantas Sim, máscaras, sim, tantos capuz por sim. cima. Muito E quando a demais. gente tira, gente, a maior verdade é Ai, que meu eu Deus, sempre falava em sala de aula, às vezes o aluno era tipo, às vezes antiético, mal educado, mas aquilo é só uma extensão do que é em casa. Isso, com certeza. A gente não cria esse personagem por muito tempo. Não, de jeito Então, às vezes, a gente realmente precisa ser esse profissional que contribui, que veste a camisa da verdade, nenhum. Isso. para que a gente seja o que somos. Isso. Essa autenticidade é muito importante para a gente conseguir nosso lugar, Isso. né? Para mim, se você quer, assim, construir um posicionamento, a ética, né, em primeiro lugar, a empatia, né, profissional e a verdade, assim, a verdade nos seus... na construção do seu posicionamento, ela é imprescindível. Se você é aquilo que você está querendo transparecer e construir no seu posicionamento, vai dar certo. Se você é uma pessoa e está querendo construir um posicionamento até profissional mesmo, Sim. que não converge com o que você é de verdade, não vai dar certo. Vou dar um exemplo. Sei lá, a gente vai ter depois o podcast com Brigitte e Bianca, por exemplo, né? Que são grandes profissionais da estética. E estética está crescendo muito na enfermagem. Não só na enfermagem, mas também na enfermagem. É uma especialidade que o enfermeiro pode assumir, né? E está crescendo muito. E tem um retorno financeiro bom, certo? Isso é um fato. Beleza, estética, tudo isso que envolve, né, esses cuidados, eu enxergo que tem um bom retorno financeiro. Um pouco melhor do que as outras especialidades. Aí vai, porque eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero entrar na moda, Raíra, aí agora eu vou trabalhar com estética. Eu não tenho nada a ver com estética. Eu sou uma pessoa que Raíra, eu tive que trabalhar bastante essa minha parte da estética, depois que eu assumi o conselho e tal, porque querendo ou não, eu represento profissionais. Mas eu não sou uma pessoa ligada na minha estética. Nunca fui. Nem na minha, quanto mais trabalhar com isso. Sim. Então, se eu quisesse, porque tá na moda estética, ou porque dá retorno financeiro, agora, do nada, quero trabalhar com estética. Eu nem gosto, mas eu quero, porque dá dinheiro, eu quero. Eu poderia até começar, mas talvez não. Na minha opinião, com toda certeza não daria certo. Porque não é verdade, você não tem afinidade com aquela área. Então, o bom posicionamento, ele passa também pela verdade nesse sentido. Você tem que realmente amar, acreditar naquela especialidade ou naquela postura que você quer construir. Não adianta você fazer isso por outro motivo. Eu sempre falo, né? Todos nós precisamos identificar dentro da gente quais são as nossas competências e habilidades. Qual é o meu perfil comportamental? Porque às vezes a gente vai entrar num lugar que talvez seja muito bom financeiramente, só que você não vai estar realizado, então você não vai ser um bom profissional. Porque o seu foco só está ali pelo dinheiro e não pode, gente. Eu sei que o salário é muito importante, o dinheiro é muito importante para construir tudo, só que o nosso foco maior tem que saber: eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de ajudar quem? Se eu fosse para trabalhar gratuitamente, o que eu faria? Pronto, é ali. É ali, seu coração bate ali. Então, se você se aperfeiçoar nesse nicho, o sucesso, o dinheiro vai percorrer, vai transbordar na sua vida. Mas tem que ser uma escolha. Como a Raíra acabou de ser. Raíra, quando eu era assim, no comecinho lá na assistência, se eu olhasse uma mulher tendo bebê, gente, eu corria. Eu também. Obstetrícia não é comigo. Psiquiatria, que a gente ia lá pro Juliano Moreira, amiga, eu barganhava com a professora. Professora, eu faço o que você quiser. Eu vou pro seu projeto. Tinha um projeto dela que era numa praça, tinha que acordar 4 da manhã, eu vou todos os dias, mas eu não vou. Então, às vezes, é importante saber. Às vezes não. Tem que saber. E eu falo sempre, se você me botar no carro do SAMU, eu vou. Mas se eu ver qualquer situação muito trágica, a primeira coisa, eu vou ficar olhando para ali e imaginando a família. Eu não tenho condição de não olhar ali e me motivar. Tu tá entendendo? Então ali também não daria. É diferente eu estar cuidando de um paciente na UTI, como eu gostaria. Na oncologia também. Só que isso... Para mim, por exemplo, é impossível. Para mim, Raíra. Oncologia e pediatria são 2 áreas que eu não trabalharia, porque eu não conseguiria. Eu não vou dizer eu não conseguiria, porque a gente consegue tudo que a gente quer. Mas eu não teria o desejo, porque são 2 áreas que mexem muito comigo. Então, eu atrapalharia, eu não ajudaria. Né? Por mais que a intenção fosse ajudar. O nosso coração, né, de mãe. É muito difícil para mim trabalhar com criança e com
paciente terminal em situação né, da oncologia, ou até ai, meu Deus, me fugiu agora o nome da especialidade. Enfim, já eu lembro e falo para vocês. Mas, enfim, são especialidades que trabalham com paciente, né, Muito crônicos, e aí aquilo mexe muito comigo. E eu não vou ser uma profissional inteira ali. Então, eu tenho que ter esse olhar. Não adianta eu querer construir posicionamento baseado em algo que eu não é genuíno meu. Então, também é uma dica. Raíra, já falamos muito sobre o posicionamento, mas eu queria saber para a Raíra, o que é sucesso profissional? O que significa ser uma pessoa bem-sucedida? É muito, muito pessoal essa resposta, né? Inclusive, eu quero que as pessoas entendam, tá? Tudo que eu tô falando aqui é uma opinião, nem como presidente do Coreia, como pessoa Raíra, física. Mas para mim, sucesso é algo muito, essa resposta é muito pessoal, mas sucesso para mim, na minha visão, é você ter um propósito e você cumprir esse propósito diariamente. Então, para mim, Raíra, qual é o meu propósito na minha vida? Hoje eu sei qual é. É ajudar pessoas. Eu gosto, é o que me dá prazer. Eu não tô falando isso para dizer, ai, como ela é caridosa. Não, não tô falando exatamente de caridade. Não. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar. De ver uma pessoa que tá com um problema e eu conseguir ajudar aquela pessoa. Pode ser qualquer coisa. Qualquer problema. Eu consegui ajudar. Inclusive, isso é também um problema para mim, porque eu já fui muito de buscar problemas para resolver. Eu era uma pessoa que, por gostar muito de ajudar, eu acabava atraindo problemas para mim. E muitas vezes não eram meus. E eu tenho que entender que uma coisa é você gostar de ajudar, outra coisa é você buscar problemas para sua vida. Então, isso aí eu tive que aprender também com a maturidade. Mas para mim, sucesso é você, independente do campo profissional, pessoal, você conseguir ajudar pessoas, no caso é o meu propósito, e você conseguir obter o seu propósito ali dia após dia. Isso para mim é sucesso. É satisfação pessoal, seja onde você esteja. E a minha satisfação pessoal é ajudar pessoas. Hoje eu estou no conselho, mas daqui a 3 anos não vou estar mais, outras pessoas virão. Eu vou estar em outro lugar, mas você pode ter certeza que eu vou estar em outro lugar, em outra posição, que tem a ver com esse contexto. Porque eu sempre vou ser atraída para esse contexto. De ajudar pessoas, de lidar com o público, de atender pessoas. Isso para mim é sucesso. É você trabalhar com algo que você ama e você não só trabalhar com o que você ama, mas fazer com que aquilo ali gere um produto, um resultado que agregue, que ajude a vida de alguém. Isso para mim é sucesso. E tá tudo casado mesmo, porque sucesso é um conceito bem subjetivo. Muito subjetivo. E é sobre isso. Eu acho que nós estamos tendo essa oportunidade de vivenciar essa experiência aqui terrena, gente. É verdade. E a gente tem que honrá-la. Honrá-la com nossa própria vida. É um presente tão grande, né? Exatamente. Que, na minha opinião, na minha crença, Deus nos dá. E aí, todo dia eu digo, meu Deus, se eu tá me dando uma oportunidade. Tem gente que não acordou hoje, que morreu ontem. E eu tô tendo uma nova oportunidade. Digo, o que é que eu vou fazer com essa oportunidade? Se não é ajudar o outro, se não é fazer... Eu não sou, como eu disse, não sou a irmã Dulce, não é isso, né? Mas eu busco fazer o melhor. Sim. Da forma que eu posso, do jeito que eu posso, mas fazer o melhor. E com coração, assim, coração. Porque se não for por aí, pra mim não funciona. Exatamente. E quais seriam os grandes desafios da enfermagem, na opinião da Raíra? Eu acho que um grande desafio da enfermagem hoje é construir, investir num bom posicionamento profissional. Também estou falando nesse contexto, tá? Sim. Tem vários outros contextos, Sim. tem vários outros desafios. Mas dentro desse contexto, um grande desafio para a enfermagem é você construir um posicionamento diante de tantos desafios, tantos problemas que a gente tem no dia a dia. Como eu disse, é muito difícil você cobrar de um profissional de enfermagem que ele seja o melhor profissional, sabendo das circunstâncias que ele está ali. Mas a gente sabe que também é possível. A gente conhece muitas pessoas que fazem o seu melhor. Vou lhe dar um exemplo. Em 2020, nós chegamos... 2021, logo quando a gente assumiu o conselho, eu vi um vídeo de uma profissional, inclusive eu lembrei disso hoje, de uma profissional que durante a pandemia, ela atravessou um rio, com a água até aqui, para levar vacina. Para vacinar na zona rural. Então, assim, aquilo ali para mim, não existe ato maior. Tô arrepiada, mas é sobre isso. Eu queria que você visse o vídeo, depois eu vou mandar pra você. A criatura atravessar o rio, sem saber se tem bicho, se não tem. Segurando aqui, cumprindo a missão dela. Cumprindo a missão. Então, ela tava numa zona rural, não tinha carro. Aí ela podia muito bem dizer, ela não tem carro, não vou vacinar. Tinha carro.
Ela disse, não tem carro, mas eu vou atravessar o rio. Outras de cavalo, outras em cima de animais, sabe? Isso, para mim, é algo que assim, não tem descrição, não consigo nem lhe descrever isso. Então, o maior desafio da enfermagem é esse. Eu não acho que é impossível, não acho que porque não tem condições perfeitas, a pessoa não deve buscar fazer o seu melhor. Mas, infelizmente, é uma dificuldade. A enfermagem hoje não tem o dimensionamento correto. A enfermagem hoje, ainda, né, para aqueles que não estão ganhando piso, precisam trabalhar em mais de um emprego, né? A gente tem hoje o pessoal da rede privada que está ainda na eminência do piso, que infelizmente, né, por uma série de questões ainda não estão recebendo, descumprimento de lei, por exemplo, ainda estão precisando trabalhar muito, porque a rede privada paga subsalário, né? E rede privada, acredite se quiser, rede privada com repousos extremamente inadequados. A gente tem hospital privado aqui em João Pessoa, em Campina Grande, com como é que chama? Repouso, que não tem nem cama profissional, é cadeira profissional descansar. Então, como é que... Essa é a grande dificuldade. Eu, como profissional, com todas essas dificuldades, vou conseguir estudar para construir um posicionamento, vou conseguir ter um pouco mais de dinheiro para investir, porque posicionamento a gente precisa investir financeiramente também. Então, esse é um grande desafio da enfermagem. Não é impossível, mas é muito desafiador, na minha opinião. Exatamente. A gente, além dessas dificuldades todas, a enfermagem ainda faz um brilhante trabalho. Né? Eu sempre falo que o enfermeiro que está desde a entrada até a saída, ele passa por todas as fases do paciente. E eu sempre falo, é com o enfermeiro que o paciente abre o coração. Às vezes o psicólogo vai fazer seu atendimento lá em leito, ele não consegue abrir o coração como ele abre o coração para o enfermeiro. Então, eu sou apaixonada também pela enfermagem. Eu sei disso. Apaixonada. E eu acredito nessa enfermagem. Assim, não é empoderada, não. Ela capaz. Ela aqui que chega e chuta o balde porque ela pode. Eu também acho isso. Entendeu? Porque, assim, como você teve algumas enfermeiras que te inspiraram, eu tive uma lá no Laureano que ela via as quimioterapias e dizia, não tá certo não, pode voltar. É assim, assim, assado. Eu olhava assim e disse, meu Deus, o quanto essa mulher não estudou para voltar e dizer assim, não tá correto. Identificar que não está correto. Tá aqui. E nunca esqueci, Raíra. Essa técnica de enfermagem que me acompanhou, foi meu primeiro contato com a enfermagem. Ela chegava um médico e ela bem baixinho, doutor, esse antibiótico não tá funcionando não. Bote Rosefin, sei o que, sei o que. Eu ficava só assim, ó. Meu Deus, será se um dia eu vou chegar aí? Porque quando a gente é aluno, a gente olha com aquele olhar, E, gente, isso passa por assumir o meu compromisso com a enfermagem. Estou me aperfeiçoando e estou fazendo o meu melhor nas minhas melhores condições. Então, por isso que eu amo a enfermagem, porque somos uma potência de conhecimento. Muito potência. Somos quem está diretamente com o paciente e ainda liderando aquela equipe todinha, porque eu sempre falo, o médico pode entrar de greve. Tudinho. Todo mundo. Mas pare o enfermeiro, para tudo. É tanto que a justiça impede muito isso, a própria justiça. Quando a enfermagem, não sou entidade sindical, né, mas eu já observei isso em muitos lugares, que quando a enfermagem quer entrar de greve, até entra e vem a decisão judicial que manda retornar. Então, assim, é difícil pra gente. E é tão desgostoso quando a gente vê que a gente tem tantas condições, mas poderia ter o piso salarial sem, assim, dando de bom grado, porque quando a gente lembra daquele Covid, daquele período da pandemia, a gente vê tantos enfermeiros que vestiam, deixavam sua família para estar ali. E o que é que aconteceu na pandemia de diferente? Na minha opinião pessoal, a sociedade, Raquel, na minha opinião, a sociedade, nunca foi claro para a sociedade o papel da enfermagem. Você concorda? Sim, total. Eu acho que a sociedade enxergava assim, o leigo, tá? Tô falando da sociedade e o leigo. Olhava para o hospital e via o médico e a pessoa que aplica a injeção e depois até foi acrescentando os outros profissionais, né? Ao longo do tempo. Mas antes era uma visão muito fechada. Apenas aquela pessoa que precisava dos cuidados, que ficava interna, que conhecia o trabalho da enfermagem. Mas se você não precisar estar interno, a pessoa que está lá em casa, que é leiga, ela não tem o conhecimento
do que a enfermagem faz dentro do hospital. E com a pandemia, isso ficou mais evidenciado. Nem 100% ainda, mas ficou. Foi aí que a enfermagem recebeu uma luz, assim, infelizmente. Que essa pandemia dilacerou vidas, né? Como a minha, como a da minha família. Mas foi aí. E com isso começou o movimento, né? Começou em 2020, né? O senador Fabiano Contarato protocolou um projeto de lei, que foi o 2564, solicitando um piso nacional para os profissionais de enfermagem. E com isso, tudo foi se desenrolando ali. Foram de 2021 para cá, já vai entrar no 4º ano. Hoje, e ainda não foi 100% instituído. Olha só, a luta. Mas nós temos muitos profissionais hoje que estão recebendo piso. Né? Aqui no estado da Paraíba, né? Funcionários públicos, a gente tem. Mas não é da maneira como a lei foi instituída, porque a lei não foi instituída baseada em carga horária, e o nosso piso, o STF, alterou a lei e colocou ele atrelado a uma carga horária, né? Porque piso é o valor mínimo que qualquer profissional deveria ganhar. É o mínimo, é o mínimo ali. Mas aí é o mínimo para, aí de acordo com a carga horária, o piso cheio para 44 e cabendo proporcionalidade para baixo para 50. Eu fico imaginando, sabe, Raíra, se todos os hospitais entendessem isso, os serviços de saúde, gente, vão pagar o piso, menos carga horária de trabalho, o quanto a nossa assistência ia melhorar, assim, 200, 300%. Mas infelizmente... E eu acho que acredito mais, Raíra. Com certeza. Quem vai trabalha Sim. diferente. Obrigada. Não vai precisar voltar para dar outro plantão, deixar a sua família, porque você é mãe. Sim. Eu sou mãe. É. Eu abdiquei um monte de anos aí da minha filha para estar lá imergida no meu trabalho. Foi bom, aprendi. Só que hoje também eu tenho meus gargalos. Sim. Hoje minha vida mudou muito, Sim. porque eu fiz uma escolha por ela. Sim. Né? Porque às vezes essas escolhas são necessárias. Então, assim, eu percebo o quanto somos fortes, somos capazes, somos realmente donos desse conhecimento todo. Sim. E eu ainda acredito que se juntos mudarmos nossa mentalidade e entendermos essa potência, a gente vai estar em outro lugar. Por isso eu acredito muito no seu papel, o porquê disso. É muito injusto e muito doloroso pensar que perdeu alguém tão amado para estar ali fazendo essa luta. Sim. Mas é impossível também não te ver e ver ele. Sim. Aí, né? E com certeza, Raíra, onde ele estiver, tá muito orgulhoso desse seu trabalho. Porque, assim, você trabalha levantando essa bandeira e uma força feminina tamanha. Sim. Então, assim, sou sua admiradora número 1, viu? Eu sei, obrigada. E, assim, muito obrigada. Que é isso. Certo? Por estar aqui conosco, por compartilhar. Eu sei da sua agenda. A Raíra estava viajando. Foi. E eu, ai, meu Deus, será que vai dar tempo? Ela chegou super comprometida, não só com a enfermagem, mas com todo esse trabalho. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Que é isso. Eu vim com o maior prazer, e aí estou aqui com o maior prazer conversando com você. E é um assunto que nos tem em comum, que eu sei que você ama falar sobre a enfermagem. Lhe agradeço por todas as palavras. Saiba que, você sabe, tem coisas que eu estou falando aqui, mas sei que você já sabe. Hoje, isso não é um trabalho, para mim isso é uma missão. Porque eu não faria, né, por esse local hoje que eu ocupo, por essa posição que eu ocupo, o que eu faço se não fosse uma missão. Se fosse um trabalho comum, né, digamos assim, nós teríamos teria outra postura, muito mais restrita, mais profissional, apesar de ser uma pessoa só em todos os lugares, né, mas ocupar esse lugar que eu estou ocupando hoje de representação, ele exige muito mais de mim, né, muito mais. Então, nesses próximos 3 anos, eu quero a responsabilidade dobra, né, eu fui eleita junto com o plenário, né, nessa última eleição, com a diferença de mais de 10 mil votos. E isso, para mim, foi... Eu tô arrepiada aqui, ó. Foi muito ressignificante. Foi uma resposta que eu precisava da categoria. Para dizer assim, continua, tá no lugar certo, não deixa. É a aprovação, não a aprovação de 100%, porque ninguém agrada 100%. Eu não sou unanimidade. E eu tenho consciência disso e nunca desejei ser unanimidade. Porque não existe unanimidade. O próprio Cristo veio à Terra e foi crucificado. Então, quem sou eu para chegar e dizer, eu sou a pessoa mais querida? Não.
Até porque quem é de verdade não tem como ser 100% querido, né? E eu aceito e acolho as pessoas que não concordam, ou que acham que o meu trabalho não deve ser. Enfim, o contraditório existe. Mas eu faço o meu melhor. Todos os dias eu levanto da minha cama, eu deixo o meu filho, viajo muito. Ontem mesmo eu estava com ele na farmácia, eu cheguei de viagem ontem, já vou viajar segunda-feira novamente. E ele perguntou a mim, mamãe, por que você viaja tanto? E aí eu olhei para ele, tem coisas que a gente vai querer responder e às vezes nem tem tanta resposta, né? E eles não vão entender, mas eu sempre tento explicar, porque a mamãe tem um trabalho que pede que a mamãe viaje, para ajudar as pessoas, para explicar como é. Aí vou explicando para ele, né? Mas, enfim, é uma missão. E lhe agradeço. E todas as vezes que você me chamar, estarei aqui para a gente contribuir. Já estivemos muito juntas lá na FIP, né? E é uma parceria que já existe, né? Do Conselho com a FIP. Você sabe, né? Que vai estar aqui certeza. Também, né? A FIP está chegando aqui de João Pessoa, você vai estar comigo. A FIP está chegando de João Pessoa, né? Também. E estamos aí para contribuir. Sempre. Vocês precisarem, estaremos à disposição. Eu amei estar aqui hoje. Oh, coisa boa. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, né? Minha mensagem final é principalmente para profissionais de enfermagem e estudantes, né? Que a gente não pode esquecer que a FIP, né, a faculdade, né, que tem muitos profissionais, futuros profissionais de enfermagem, e a mensagem que eu sempre busco deixar para os profissionais e para os estudantes de enfermagem é que vocês acreditem, né, no profissional que vocês são e no profissional que vocês querem se tornar. E acreditar, né, tem muita força. E a primeira coisa que vocês devem fazer é acreditar, porque se vocês não acreditarem, ninguém vai acreditar. E acreditar envolve muito, envolve se comprometer, acreditar envolve dar o seu melhor. Então, se você é um profissional de enfermagem, busque dar o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhor de fazer, melhor ainda, parafraseando o nosso grande Mário Sérgio Cortella, e você que é estudante, né, já desenhe na sua cabeça, na sua mente, o que você deseja, o profissional que você deseja ser e corra atrás e busque ser esse profissional. Porque essa é uma busca diária, é uma construção diária, todos os dias se constrói um pouco, não se comparem, né, e entrem para a enfermagem com amor para trabalhar com amor, não é por amor, é com amor, para prestar um serviço de qualidade à sociedade que espera vocês de braços abertos. Com certeza, já tem muitos pacientes que estão esperando vocês, futuros profissionais de enfermagem, para que a missão de vocês seja cumprida e que esse paciente seja muito bem cuidado. Então, vocês estão entrando numa categoria, numa profissão muito importante, né, que tem grande valia na vida do outro. Então, essa responsabilidade, vocês têm que ter ciência disso. E é isso a minha mensagem. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, né, nesse segundo episódio do podcast. E também deixar uma mensagem final, né? Que vocês busquem esse conhecimento, revistam-se desse posicionamento profissional, que é dentro aí da graduação, dentro da sala de aula, que você constrói esse posicionamento. E se você é profissional de enfermagem e está estagnado na área que escolheu, gente, só muda a rota. Olha aí para dentro, veja que luzinha que tá brilhando. É na obstetrícia, na clínica médica? Será que não seria empreender? Ter o seu próprio tempo? Isso. Ser o gestor do seu próprio tempo? É possível. É possível tudo para aquele que sonha. Mas não adormeça e sempre se renove, se remodele. E uma coisa que Raíra falou que é muito séria, gente. Não se compare. O seu sucesso é o seu sucesso. O de Raíra, o de Raquel, o de Raquel. Isso. E cada uma dessa estrelinha vai brilhar muito nesse horizonte. Então, curtam, comentem, dê sugestão de novos temas, né, Raíra, para a gente estar aqui. Né, que você convidar. Exatamente. E que aqui o objetivo é trazer esse posicionamento da enfermagem, alavancar a enfermagem, porque juntos somos mais fortes. Obrigada. Obrigada, você, viu? Eu amei. Falar sobre isso com você é muito bom. É isso. Conte sempre comigo. E você sabe, né? Minha professora lá, não me abandone, não. Estou aqui, vou lhe dar um abraço. Formar muita gente aí, né? O futuro. Deixa eu lhe dar um abraço.